Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Talk Club organizado pela IDC e pela ACEP, dedicado ao tema do comércio digital. Hoje temos como tema especial deste debate inovação e logística verde no comércio digital. Gostaria de lembrar que o estudo da economia digital organizado pela ACEP e pela IDC identifica a logística como um dos fatores críticos de sucesso do comércio digital. Isto tornou-se particularmente verdade durante o período da pandemia e a inovação, que será um dos temas precisamente deste debate, está a acontecer a um ritmo muitíssimo acelerado e múltiplas tecnologias estão a garantir cada vez mais uma maior eficiência e também uma maior experiência junto dos consumidores. Queria aqui também referir que, por outro lado, esta visão ambiental, nomeadamente o tema do Green Deal europeu, a pressão dos próprios consumidores e associado aqui a um conceito que é a economia circular, estão a alavancar o aparecimento de soluções logísticas cada vez mais inovadoras e que vão cada vez mais de encontro àquilo que são as expectativas dos consumidores finais. O que procuram, e é isso que nós vamos tentar entender hoje com os especialistas que temos connosco, o que procuram as empresas e quais já são as soluções que estão a ser oferecidas, não só pelos operadores logísticos, temos aqui também connosco especialistas da área do retalho e que nos vão, de alguma forma, apresentar a sua visão sobre que inovações e como é que este tema da sustentabilidade dentro da logística está a impactar o seu negócio, numa perspectiva de, por um lado, oportunidade e também de algumas dificuldades que podem estar a surgir, nomeadamente agora na sua implementação, mas queria também, neste debate, termos aqui uma oportunidade para, de alguma forma, entender qual é que foi a experiência e o impacto da logística durante o período da pandemia e depois perceber, de alguma forma, o que é que vão ser, o que é que depois do desconfinamento, depois da pandemia, como é que vão ser o comportamento dos consumidores, mas também das empresas. Queria começar por apresentar aqui o nosso painel, começando pelo Rui Gonçalves, Head of Operations do El Corte Inglês, o Alberto Pimenta, E-Commerce Director do CTT, a Sofia Tavares, Customer Care and Service Manager da Nespresso e o Lúcio Simões, aqui ao meu lado esquerdo, Area Manager Transports da Leroy Merlin. E, portanto, muito obrigado por terem aceito o nosso convite e de estar aqui connosco e de partilharem connosco a vossa experiência e com os nossos também aqueles que nos estão a ouvir lá em casa e queria começar por lançando aqui este desafio de olharmos um pouco para o período da pandemia e percebermos em cada uma das vossas áreas quais é que foram os principais desafios. Nós sabemos, o estudo da ACEP revelou que mais portugueses estão a utilizar a internet, que aqueles que já usavam estão a utilizá-lo de uma forma mais sofisticada, portanto não é só o aumento do número de pessoas, o estudo aponta que qualquer coisa como mais de 300 mil pessoas passaram a utilizar a internet e que não utilizaram. Esses não são se calhar necessariamente hoje compradores online, mas começam a ter aqui um primeiro contacto, mas talvez o mais interessante foi o número de pessoas que sofisticou a utilização da internet. Antigamente se calhar faziam pesquisas na internet, se calhar faziam uma utilização do e-mail ou das redes sociais e agora começaram a fazer compras. Por outro lado, também assistimos a um fenómeno que foi um aumento muitíssimo substancial, o estudo revela-nos, no volume de compras, intensidade de compras e novas categorias que passaram a ser compradas. Portanto, muitas alterações comportamentais, mas que gostávamos muito de entender na vossa perspectiva como é que elas se revelaram no vosso negócio e depois, se calhar, numa segunda ronda, entramos então no tema um bocadinho mais da sustentabilidade e mais no futuro. Portanto, faríamos aqui um primeiro balanço nesta primeira ronda e depois a seguir falaríamos um bocadinho do futuro e se calhar começava precisamente com o Lúcio Simões da Leroy Merlin. Bem, antes de mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Dentro da Leroy Merlin, a Leroy Merlin é conhecida como uma loja cada vez mais offline, ou seja, uma loja era conhecida cada vez mais offline, em que o cliente gostava de ir à loja, ver o produto, poder desenhar o seu projeto. A verdade é que com a pandemia e com algumas restrições a nível de pessoas e entradas e algumas fecho até próprias lojas, obrigou ao consumidor cada vez mais a ter o seu comércio online. O Leroy Merlin teve que apostar todo o canal, robustecer o canal online com uma equipa em que pudesse construir toda a parte, estávamos há pouco a falar até da própria estabilidade do site para dar resposta, focar muito depois na falta aos recursos até para preparar as encomendas, de diferenciar muito para o ship from store, ou seja, as lojas poderem ser também um canal de envios, e a verdade é que
em poucos meses, tivemos que construir um canal, reforçando parcerias com transportadores que nos conseguissem dar resposta a picos grandes de vendas. Triplicámos as vendas em curto espaço de tempo e praticamente nenhum retalhista estava preparado para isto. O que nós vimos, e muito também associado à pandemia, foi que as pessoas obrigadas a estar em confinamento em casa também obrigou a fazer os pequenos projetos, as pequenas obras em casa, então também nos forçou mais a termos essa disponibilidade, desde pessoas em projetos à distância, por chat, por call, que pudéssemos auxiliar nestes pequenos projetos. E foi isso que nos obrigou a robustecer todo este canal, com vários operadores, parcerias sólidas de transportadores, para nos conseguirmos também garantir aquele prazo de entrega adequado à necessidade do consumidor. E notaram uma diferença do ponto de vista do impacto no vosso negócio entre o primeiro confinamento e este confinamento mais recente que estão a vir? Ou seja, no fundo, entre um e outro, distaram quase 6 meses, não é? E sentiram uma diferença? Qual é que foi o grande resultado, eu diria, para vós, no dia-a-dia? O que é que foram as grandes transformações? Há uma grande diferença. Nós, no primeiro confinamento, como disse há pouco, nós não estávamos preparados em termos de performance, site, próprio robustez de logística. Não estávamos preparados para aquilo que foi o volume de vendas e que fomos obrigados. Já tínhamos todo o conhecimento atrás, já tivemos umas boas lições daquilo que aconteceu em março do ano passado, já tínhamos uma equipa muito mais robusta, a estrutura muito mais sólida, os fluxos muito mais claros, com crescimentos significativos, continuamos a crescer neste ponto. Se compararmos este confinamento com o outro, as vendas continuam a crescer, mas sentimos que há uma maior confiança do consumidor, por isso é que ele também compra online, e nós também sentimos que temos uma maior satisfação do cliente quando vamos entregar o seu produto. No início, como foi tudo muito rápido, a aceleração foi muito rápida, é claro que as coisas não corriam como estávamos à espera, e aqui garantimos já melhor resultados. Muito bem, muito obrigado. Eu não vou seguir exatamente a ordem, porque tenho curiosidade só, e já volto ao vosso contacto, mas passaria agora a palavra ao Alberto Pimenta. O CTT tem aqui um papel distinto, apesar de tudo, do Leroy Merlin, da Nespresso e do El Corte Inglês. Com certeza cada um de vós trata de experiências diferentes, mas o CTT tem aqui uma outra dimensão muito interessante, que é não só enquanto ele próprio provider dos serviços junto dos retalhistas, mas porque também começa a ter aplicações e serviços que, no fundo, se relaciona diretamente com o consumidor. E algumas desses serviços foram lançados durante precisamente este período da pandemia. Por isso, Alberto, pedia-te aqui que partilhasses connosco o que é que foram as experiências durante este período da pandemia, que novos serviços lançaram, que desafios é que surgiram, nomeadamente, junto dos retalhistas, as empresas que passaram a fazer e-commerce que não faziam. Portanto, quais é que foram as principais oportunidades e desafios? Ok, muito obrigado também pela oportunidade que a IDC e a ACEP estão a dar também aos CTT, de estar aqui neste painel muito interessante. Claramente que a pandemia foi uma grande oportunidade para os CTT e até muito na sequência do que já vinham a fazer no domínio da sua transformação também digital. Como todos nós sabemos, as comunicações escritas, as cartas, ainda são o core do negócio dos CTT, mas é um negócio que tem vindo a cair 50% nos últimos 10 anos. O que revela a grande quebra que um negócio destes poderia ter no portfólio global dos CTT. Por isso a nossa grande aposta continua a ser as encomendas, continua a ser a logística, também a área dos serviços financeiros e o banco postal, mas hoje estamos aqui para falar de logística e de entregas associadas ao e-commerce. Claramente a pandemia surgiu aqui como uma grande oportunidade de reforçar aquilo que nós já há uns anos atrás vínhamos definindo, que era os CTT têm que comandar, têm que liderar o desenvolvimento e a construção do ecossistema do e-commerce em Portugal no domínio da logística e das entregas. Nós hoje somos claramente o que nós dizemos uma powerhouse na área do e-commerce. Nós hoje não temos apenas serviços de entregas e de logística também logística inversa. Nós hoje atuamos em toda a cadeia de valor do e-commerce, desde da publicidade, combinando a publicidade física e a publicidade digital, uma plataforma que nós chamamos o CTT Ads, até à própria venda online. Nós hoje dispomos de 3 plataformas de venda online. Nós criámos, em maio de 2019, um marketplace nacional, de cariz totalmente nacional, que já tem mais de 1.500 e-sellers a vender, mais de 3 bilhões de referências, cerca de mais de 800 mil
unique users mensais a utilizar o nosso marketplace, que já é uma referência a nível nacional, por isso o que permite que muitas marcas, aproveitando também esta fase da pandemia e para sobreviver ao fecho das suas lojas, também fizeram o onboarding através da nossa plataforma DOT, em parceria com a Sonai. Lançámos também uma plataforma de criar lojas online, uma plataforma que hoje já tem mais de 2.000 sites criados nesta mesma plataforma, lojas registadas nesta mesma plataforma, o que já gera muitas transações e muitas encomendas para estes pequenos negócios, micro, pequenas, médias empresas, pequenos empresários. E lançámos também uma iniciativa também interessante em julho do ano passado, já numa fase mais de desconfinamento, mas já a preparar também toda a entrada e o onboarding dos pequenos negócios no online, uma plataforma chamada CTT Comércio Local, em conjugação e em parceria com os municípios, que hoje já abarca mais de 15 municípios, neste momento registados e já a vender online. E são plataformas tipo a la Glovo, a la Uber Eats, que nós disponibilizamos e que lançámos também o ano passado. Isto na venda online. Na área da logística propriamente dita, lançámos também uma plataforma também interessante, que é totalmente online, desde o onboarding até ao recebimento das ordens que são desencadeadas em plataformas online, porque nós já integramos, por exemplo, com lojas Shopify, integramos também já com lojas da WooCommerce e também temos neste momento a integrar com o próprio DOT, onde receber ordens online, fazermos o picking, o packaging com todo um catálogo que está por nossa conta, que os retalhistas, pequenas, médias empresas, nos disponibilizam. Por isso nós fomos neste domínio todo, tudo que é atividades a montante do próprio e-commerce, nós demos suporte ao desenvolvimento do próprio e-commerce em Portugal. Foram serviços muito importantes e que hoje nos colocam como sendo não apenas um fornecedor de serviços de logística de entregas, onde nós também desenvolvemos, como sabem, uma série de iniciativas e que já vinham na sequência do passado e fomos pioneiros, como sabem, nós lançámos uma rede de lockers, nós neste momento já temos cerca de 100 lockers já à escala nacional. Depois podemos falar mais à frente sobre essa rede de lockers. É uma rede, até por causa do green, nós depois vamos ver que isto também tem muitas implicações nesse domínio. Uma rede que nós vamos em parceria, inicialmente com um parceiro até internacional, e que neste momento nós até, numa lógica também, mais uma vez, de apoiar o desenvolvimento da economia nacional, alicerçada em parcerias com a indústria nacional. Porque nós neste momento temos parceiros, quer no domínio da metalomecânica, quer de eletrónica, quer de software, e nós hoje temos um locker que nós até internamente chamamos um locker Tuga, CTT, um locker que nós vamos replicar e vamos multiplicar por mais de 10 o nosso parque atual. E desenvolvemos também soluções, porque o Same Day Delivery veio também para ficar, o Instant Deliveries, entregas rápidas, entregas urgentes. Lançámos também uma plataforma, o CTT Now, que permite entregas rápidas nas principais cidades, em Lisboa, Porto e Braga, mas também a outras cidades em parceria com a Uber. Uma plataforma à la Uber, que tanto permite o Instant Delivery, o chamado Delivery on Demand, entregas rápidas, mas também que te integra já hoje com plataformas também de venda online. Isto foram assim as principais iniciativas, muito nesta onda da transformação digital, muito aproveitando e capitalizando uma oportunidade que apareceu, que nós não esperávamos, mas que permitiu que crescimentos que nós estávamos à espera que só acontecessem em 3, 4, 5 anos, aconteceram em poucos meses. Muito bem, muito obrigado. Alberto, só comentar aqui, em relação a isto que foi dito aqui, o estudo da ACEPI já revela que em 2020, portanto não temos ainda números obviamente de 2021, mas em 2020 o número de empresas que passaram a ter uma presença na internet passou de 40% para 60% do tecido empresarial. Estamos a falar de um aumento no ano de 20 pontos percentuais, o que é um crescimento tremendo, mais do que se calhar os últimos 10 anos. E, portanto, é muito importante percebermos todo o impacto. Obviamente que isso também teve a ver com o onboarding e outras, a presença, como foi aqui referido, por exemplo, em marketplace. Portanto, tudo isso foi acelerado. Certamente muitas tiveram outras soluções em que simplesmente têm uma presença online e recebem pagamentos de uma forma, enfim, nomeadamente com sistemas como o MBWay. Portanto, tudo isto se revolucionou, mas o que me parece claro é que as empresas cada vez mais percebem que precisam de ter uma presença na internet. Uma das áreas que mais cresceu durante este período terá sido a compra de artigos para cozinhar em casa,
alimentação pronta para nos entregarem em casa. Portanto, toda a experiência, aliás, como foi aqui referido anteriormente, o fazer qualquer coisa em casa, nomeadamente o do it yourself, a ter uma perspectiva dos pequenos concertos ou de arranjos, ou seja o que for, muito da nossa vida foi transportada para o lar, ou seja, comprar em casa, estudar em casa, trabalhar em casa, divertir-nos. Portanto, tudo hoje em dia foi pensado durante um ano, ou até mais, na verdade, estivemos focados em casa. Na perspectiva da Nespresso, quais é que foram os grandes desafios e quais é que foram as grandes oportunidades que surgiram durante este período da pandemia e o que é que foram os grandes impactos na vossa operação no dia-a-dia, com mais consumidores a entrarem online, se calhar não tanto na presença física, mas se calhar cada vez mais através da internet. Portanto, quais é que foram os grandes desafios que sentiram? Antes de mais, obrigada, bom dia pelo convite. O principal desafio foi, ainda antes de ser decretado o estado de emergência, a Nespresso decidiu fechar as suas lojas. Portanto, ainda estava o comércio aberto quando nós decidimos fechar as 26 lojas que temos. E isso fez com que houvesse um switch para a parte do e-commerce e para as entregas online. Não estávamos preparados, da mesma maneira que outros parceiros e outras empresas não estavam preparadas para fazer esse switch entre a entrega humana, entre a relação humana e a entrega online, mas conseguimos, com a ajuda dos nossos parceiros e com alguma criatividade, tornar, por exemplo, parte das nossas lojas em dark stores e fazermos a partir daquilo que eram as nossas lojas, com os nossos colaboradores que estariam em casa em teletrabalho ou não trabalharem, conseguirem preparar essas encomendas e conseguirmos chegar mais rápido ao consumidor. Até porque quando estamos em casa e quando estamos a trabalhar em casa e toda a incerteza do que é que estava a acontecer dentro do primeiro lockdown, a ansiedade que o cliente tinha de poder continuar a beber o seu café e não ter o café de rua onde poderia se deslocar ou não ter o escritório onde beberia o seu café, também tornava premente que nós conseguíssemos dar uma rápida resposta onde é que está a encomenda e, portanto, também tivemos que fazer algumas alterações dentro das nossas plataformas digitais e no nosso e-commerce, como o track and trace, para ele poder continuamente saber onde é que estava a encomenda e de forma mais clara podermos acompanhá-lo neste momento. Essas foram as principais e eu dividiria se calhar aqui o primeiro confinamento e o segundo, porque no segundo, dadas as regras da DGS, nós continuámos a manter as nossas lojas abertas. Mas também já tínhamos aprendido com o passado, já tínhamos conseguido perceber que teríamos que continuar a manter a nossa rapidez nas entregas e as entregas no dia seguinte seriam algo que queríamos manter e que queríamos estar mais próximo dos nossos consumidores, mas com as lojas abertas achávamos que teríamos esta dualidade e que o cliente voltaria à loja. Não aconteceu na expectativa que tínhamos, ainda havia a ansiedade de percebermos o vírus e como é que ele se estava a espalhar e, portanto, o comércio eletrónico manteve-se na Nespresso e tem-se mantido até esta data e, portanto, continuamos com as nossas dark stores a funcionar dentro das nossas lojas para conseguir garantir efetivamente o melhor serviço e a melhor entrega aos nossos consumidores. O estudo da ACEPI revela que algumas categorias que eu acho que são totalmente óbvias para nós, que têm a ver com o alojamento, a compra, por exemplo, de viagens, etc., teve uma queda muito substancial durante este período. Mas, por outro lado, há categorias claramente que cresceram. Chamada eletrónica e tudo o que tinha a ver com computadores, mas também, curiosamente, o pequeno eletrodoméstico, a torradeira, a máquina do sumo e imagino também que a máquina do café. Vocês sentiram na vossa operação um crescimento não só do consumo da cápsula, mas também das máquinas ou foi essencialmente mais do café em si? Não, sentimos um aumento considerável no consumo das máquinas. Esse é o facilitador de ter o café em casa. Sentimos também o aumento do consumo de máquinas, por exemplo, de leite, em que o cliente pode consumir o seu café como consumiria no café, com um latte macchiato, sim, algo semelhante a isso. Portanto, há também uma preocupação de conseguir replicar aquilo que teria na rua em casa e, portanto, há aí um aumento uma penetração maior do café com leite e das máquinas que fazem e que replicam o barista em casa.
Esse aumento do consumo de café, a minha pergunta é se houve um aumento do consumo de café pela própria... Eu falo por mim, eu já sou um grande consumidor de café, mas sinto que ainda por estar em casa, se calhar ainda bebo mais café do que bebia. Vocês sentiram esse aumento do consumo no valor absoluto face ao passado, ou é mais uma transposição do negócio do físico para o digital? Ambos. Temos uma transição bastante elevada. Quando temos as lojas fechadas, há uma transposição real daquilo que é o consumo físico para o digital, mas também temos a área profissional e, portanto, com os escritórios fechados, com os restaurantes fechados, há efetivamente um decréscimo naquilo que é o nosso consumo de café profissional para uma passagem para o café em casa e, portanto, essa compensação nota-se efetivamente que foi feita porque aquele café que nós bebíamos de manhã no escritório com os colegas ou ao meio da manhã ou depois do almoço foi convertido naquilo que é o café em casa e, portanto, houve esse balanço também no aumento de café por parte dos consumidores em casa. Muito bem, muito obrigado. E passaria, quase que pegando neste tema o Corte Inglês tem uma particularidade, é que tem uma operação que tem muitas coisas. É o supermercado, mas também tem eletrónica, tem os artigos polar, tem a moda e presumo que estas categorias tiveram impactos muito diferentes durante a pandemia e seria interessante percebermos um bocadinho também a vossa perspectiva. Mas quase que fazia um bocadinho as mesmas perguntas. Quais é que foram os grandes desafios e todos nós nos recordamos o quão difícil foi fazer encomendas, se calhar em março de abril do ano passado, com o primeiro lockdown foi uma operação muito difícil para os supermercados, acho que todos nós entendemos isso. Se isso, entretanto, foi também um processo de aprendizagem, como foi aqui referido, que durante os meses seguintes foi uma oportunidade e este segundo lockdown foi ou não diferente, mas no vosso caso seria até interessante perceber a dinâmica até de diferenças de logística entre eu preciso de agora imediatamente de um rato ou de um teclado ou de coisas que são muito imediatas normalmente quando nós estamos em casa e isso é uma das categorias que mais cresceu o ano passado porque as pessoas de repente tinham as famílias todas em casa e todos precisavam ter computadores, todos precisavam de impressoras, todos precisavam de muita coisa. Portanto, quais é que foram as dinâmicas, eu diria, mais numa perspectiva de gama de produto e também a aprendizagem quanto à operação para o El Corte Inglês, que ainda por cima tem um perfil distinto porque tem uma cadeia de lojas diferente, com outras características. Como é que foi a experiência? Era isso que lhe ia pedir para partilhar connosco. Okay, muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui, em nome do El Corte Inglês e em meu nome pessoal, com brilhantes companheiros de painel. Efetivamente, o El Corte Inglês é uma cadeia diferente. É o único department store em Portugal que tem todas as categorias de produto. Nós podemos viver dentro do El Corte Inglês. Entramos numa loja e podemos fazer tudo o que precisamos de fazer para o nosso dia-a-dia. E temos uma especial atenção àquilo que é o serviço ao cliente. O cliente é mandatório dentro da loja El Corte Inglês. Todos os esforços vão em servir bem e atender muito bem aquele cliente. E há um dia que isto tudo desaparece. Isto tudo deixa de haver o contacto físico, o contacto pessoal, deixa de haver o afeto de sorrir para o cliente, entram as máscaras, deixamos de conseguir mostrar o sorriso e é uma revolução da mentalidade e da forma de estar do El Corte Inglês. Eu costumo dar a comparativa de o que nos acontece ali em março, abril, é como estarmos com um carro numa pista de velocidade e não é o carro que acelera, é o alcatrão que começa a desaparecer e o carro começa a ganhar velocidade, mas porque tudo está a pedir para ter mais velocidade. E começam a saltar parafusos e começam a saltar peças. E o que são as peças? São coisas que nós fomos deixando pelo caminho porque, efetivamente, o El Corte Inglês estava numa estratégia de aumentar a sua presença digital, aumentar o seu e-commerce, mas iria levar o seu tempo que teria que ser levado e que estava-se a fazer esse caminho. E quando esta velocidade começa a acontecer, houve necessidade de fazer as coisas muito mais rápido, houve necessidade de adaptar processos, houve necessidade de alterar a própria plataforma de e-commerce. Também se transformaram as lojas em dark stores, sobretudo do que era moda e do que era eletrónica, mas aí abriu-se o problema do stock, da falta de stock. Nós estamos preparados para abastecer aquele consumo que estamos a estimar para os próximos dias, para as próximas semanas, não para aquele aumento de consumo que houve, principalmente nestas categorias de home office, das crianças em casa, dos pijamas, de tudo. O que é que aconteceu na roupa, por exemplo? Na roupa houve esta transferência de consumo também, de roupa de sair, naturalmente, por roupa confortável para estar em casa, mas com a compra online, com a entrega em casa, e a verdade é que passámos algumas dificuldades para conseguir entregar na data combinada, conseguir entregar naquela hora e conseguir
ter datas de compromisso que fossem... A roupa ainda há o desafio da devolução, também, que é um desafio incremental, não é? Que haveremos de falar mais à frente, o impacto que tem esta questão da compra e devolução no caso da moda e o impacto que tem, quer nos económicos, mas sobretudo quer na sustentabilidade, não é? Porque estamos a transportar peças e estamos a consumir recursos a enviar e a devolver, e isto também tem um impacto na sustentabilidade. Mas efetivamente foi isto, o cenário foi muito este, foi de repente não existe loja aberta, de repente aquilo que é o ADN da empresa, que é ter clientes na sua sala de vendas, ter um atendimento especializado, deixa de o ter e tem que transferir isto tudo para o atendimento online e para uma experiência online que era um carro em velocidade, mas o alcatrão é que começava a fugir debaixo da roda e foi preciso acelerar de forma muito ágil. Temos a ligação à Espanha também, que nos dá um apoio técnico, mas que estava a viver exatamente os mesmos dramas que nós estávamos a viver aqui em Portugal. E havia duas realidades. Havia a realidade do department store, tudo o que é não alimentar, e a realidade de supermercado. E a realidade de supermercado foi muito mais dura porque as vendas de supermercado, os pedidos subiram bastante, era para agora, era para entrega amanhã, não nos podíamos dar ao luxo de ter pedidos de supermercado para entrega daqui a um mês. E aí houve muita necessidade de adaptar a operação de supermercado, de picking, de reposição do supermercado para aquilo que o picking tinha retirado. Houve necessidade de adaptar... Até porque os supermercados em si não fecharam totalmente. Certo, ao contrário do resto do department store, os supermercados mantiveram a sua atividade aberta. E tivemos uma dificuldade acrescida, porque a eletrónica poderia estar à venda, mas era num piso superior. Então tivemos que alterar até a configuração do espaço e trazer os produtos que se podia ter à venda para satisfazer os consumidores pós andar junto ao piso do supermercado. E houve necessidade de adaptar a rede logística de entregas, houve necessidade de adaptar a recepção de mercadorias, houve necessidade de adaptar todos os armazéns também para poder fazer face a este aumento da demanda e este aumento vertiginoso dos pedidos de supermercado. Resumindo, foi uma operação muito bonita, porque as equipas juntaram-se, provaram do que é que são capazes de fazer e, no fim, o resultado não foi fantástico, mas conseguimos dar grandes passos. Diz-se por aí que nós, neste ano e meio, teremos avançado cerca de 10 anos no que é a transformação digital deste planeta. Portanto, não havemos de andar longe. Coisas que estamos a fazer hoje, como a entrega em 2 horas, como um cliente fazer hoje um pedido e marcar a que horas é que quer que seja entregue ainda durante o dia de hoje, eram coisas que, se calhar, se não tem acontecido esta aceleração, estávamos a fazê-lo daqui a 5 anos ou daqui a 6 anos, naturalmente. Durante este período, se eu bem me recordo, também entraram numa operação enquanto marketplace, primeiro, ou terá sido talvez um bocadinho antes, também venderem marcas de outras entidades. Também se falou, e eu estava aqui a referir antes de nós começarmos a preparar esta sessão, do aparecimento destas plataformas, como o caso da Glovo e da Uber Eats, que passaram a entregar produtos com lojas dentro da própria... lojas de marca dentro da sua plataforma. O que é que tem sido, como é que também vem esta experiência? Efetivamente, nós, ao ser um department store, temos marcas que são geridas por nós e temos marcas que são geridas pelas próprias marcas e que o stock é deles e estão dentro do nosso espaço a fazer a sua venda. Isto é um desafio acrescido, porque a acuidade do stock é bastante importante para uma operação de e-commerce e quando não dominamos toda a cadeia, fica muito difícil assumir compromissos de stock, de dias de entrega e de locais de entrega quando o stock não está totalmente sob o nosso controle. É um desafio muito grande ter uma gestão de department store multimarca em e-commerce, quando não dominamos todas as variáveis, mas encaramos as plataformas Glovo de entrega rápida, seja Uber Eats, sejam outras que estão a nascer, com muito interesse, porque é mais uma forma de conseguirmos chegar àquele cliente que nós, apesar das mudanças ainda mais que fizermos, curto, não é? Que não íamos conseguir, apesar das mudanças que temos estado a fazer. Muito bem. E aquilo que foi há bocado referido pelo Alberto Pimenta, no fundo de aparecerem todo um conjunto de novas empresas, tipicamente até comerciantes tradicionais, nem é bem o comerciante, é os produtores, o produtor do queijo, o produtor do pão de ló, etc., o facto de vocês, por exemplo, terem toda uma zona gourmet, onde vocês acham que o aparecimento deste e-commerce, que nós chamamos de e-commerce de proximidade, vamos lhe chamar assim, acham que isto vai de alguma forma ser também quase uma concorrência convosco, ou pelo contrário até poderia ser uma oportunidade para integrar?
Acho que sim, acho que faz todo o sentido integrar. Nós estamos a integrar com outras empresas de transporte rápido e de entrega rápida. Basicamente, isto é logística e o que lá está dentro depois é o que cada retalhista quiser. Nós temos um foco grande no que é o nosso Clube Del Gourmet, que também é uma oferta praticamente ímpar em Portugal e que diariamente ou semanalmente nós recebemos inúmeros fornecedores a quererem entrar, muitas marcas de nicho, muitas marcas pequenas, muitos pequenos produtores que querem entrar e é o nosso papel também ajudar estes produtores nacionais, porque referindo também um parênteses, o El Corte Inglês, apesar de ser a sua casa-mãe em Espanha, é uma empresa portuguesa, registrada em Portugal, paga os seus impostos cá em Portugal e tem esse papel social também e esse papel comercial e empresarial de ajudar os nossos produtores e os nossos pequenos produtores. Todas as semanas entram artigos e pedidos de pequenos produtores e é o nosso papel ajudar. Muito bem. Eu agora voltava, estamos mais ou menos a meio do debate, portanto é a altura certa para entrarmos no outro tema. Falámos aqui um bocadinho sobre o que é que aconteceu durante a pandemia, fizemos um balanço. Valia a pena agora olharmos para o futuro, falámos um bocadinho de inovação. O Alberto, de alguma forma, há bocado também já começou a falar de lockers, mas há, se calhar, outras inovações. Mas também dar aqui a quem nos está a ouvir uma perspectiva para aqueles que eventualmente não dominem tanto o que é isto deste conceito do Green Deal e da logística verde e o que é que isto impacta. E que essencialmente tem, no fundo, um impacto por um lado na economia, por um lado, obviamente, no ambiente, também na própria sociedade e no impacto em todos nós, na nossa vivência. Enfim, que estou certo que cada um de vós explorará um bocadinho cada uma destas vertentes, porque são diferentes, até dependendo da vossa atividade. Mas, de alguma forma, e lendo até alguns documentos, a União Europeia tem produzido bastantes documentos sobre o impacto da economia, a própria E-Commerce Europe, que é a associação de e-commerce aqui na Europa, do qual a ACEPI faz parte. Eu próprio sou chairman do E-Logistics Group dentro da E-Commerce Europe e nós temos vindo a promover de alguma forma um conjunto de pontos que partilharia aqui muito rapidamente, nomeadamente para aqueles que eventualmente nos estejam a ouvir e que não conheçam tão bem esta dinâmica e que tem a ver essencialmente, por um lado, incentivar opções de entrega ecologicamente amigáveis na finalização da compra, automatizar a otimização da rota para aumentar a eficiência dos veículos, a utilização de veículos elétricos, realizar entregas hiperlocais, nomeadamente recorrendo a pontos de pick-up onde as pessoas possam levantar os seus produtos, utilizar bicicletas, digitalizar a utilização do papel em todo o circuito, portanto, no fundo é acabar com o papel, desde os papéis, ou seja, os manuais que estão dentro das caixas, até às guias de remessa em papel, portanto, ou seja, no fundo é como é que se pode acabar, portanto, no fundo aqui entender de alguma forma o que é que cada uma das operações está a fazer no sentido de contribuir para este aspecto, por um lado, da inovação, portanto é uma oportunidade de falarmos aqui também de coisas novas que estão a surgir, nomeadamente nos vossos negócios, que são muito diferentes e por isso é que é tão interessante também ouvir a vossa opinião, mas também olharmos um bocadinho para esta questão do impacto do Green Logistics, portanto, como é que esta logística verde vai ajudar a termos uma melhor sociedade, uma economia mais eficiente e nós também, enquanto seres humanos, também protegermos mais o nosso planeta. E voltava aqui, depois de termos feito aqui uma primeira ronda, voltava aqui de volta ao Leroy Merlin, ao Lúcio, para nos dar aqui a perspectiva de o que é que podemos esperar em termos de inovação não só na logística, mas também o impacto destes aspectos da economia verde aqui na vossa operação. Bem, em termos de Leroy, temos imensos desafios pela frente e esses imensos desafios houve a preocupação na pandemia de efetivamente garantirmos a entrega, que todos tivemos que evidenciar e prestar esse serviço, essa nossa responsabilidade ao cliente. O que é que nós agora temos que pensar é como é que vamos olhar para esta entrega de forma sustentável. Provavelmente, todos que estão aqui, nós há 2, 3 anos, ninguém olhava para as emissões carbónicas, ninguém olhava para os quilómetros, e hoje é uma realidade em grande parte dos retalhistas, pelo menos a Leroy Merlin tem essa preocupação desde sempre, mas mais focada até no último ano, que é, bem, vamos lá olhar para a nossa rede, fazer o quê? Vamos lá pensar se ela todos os fluxos estão corretamente bem desenhados e com a melhor performance a nível de eficiência, de operacional, rapidez e menores consumos. Um indicador que para nós nunca ouvíamos e hoje começamos a ouvir é os quilómetros percorridos para cada paleta, ou seja, para cada mercadoria até chegar às nossas lojas. Isto é um indicador que nós estamos a medir e com objetivos muito bem traçados. Toda a parte da ocupação dos carros, ainda há pouco falava da otimização das rotas.
não é pensar numa entrega direta a uma loja, é pensar em entregas partidas em várias lojas e garantir que temos uma maior ocupação das viaturas, se pensarmos sempre no store supply, no abastecimento das nossas lojas, e pensar numa vertente de como é que eu vou conseguir entregar de forma mais eficiente ou mais ecológica. Como? Explorando outras energias alternativas. A Leroy está a fazer um caminho. Fechamos agora uma ronda de contratos muito focada no aprovisionamento e agora a fechar nas entregas ao domicílio, em que uma das coisas quando fomos ao mercado é ver a tipologia de frota, a tipologia de meios que os nossos parceiros têm e garantimos que conseguimos colocar ao serviço da Leroy tudo o que é viaturas com emissões carbónicas muito mais reduzidas, ou seja, viaturas com normas europeias mais recentes. E pensar em energias alternativas. Energias alternativas acaba por ser ter um trator a gás, começar, não já, porque também o mercado nacional não tem, começar a explorar o elétrico nas entregas de loja, começar a perceber se o nosso fluxo não permite ir longe e trabalharmos nos megatrailers, os gigaliners, do que nos vai dar ainda uma maior eficiência, uma maior redução de custos, e depois no B2C pensarmos, ou nas entregas ao domicílio, pensarmos de igual forma os melhores parceiros com as melhores condições a nível de frota mais recente e mais ecológica, e pensar bem naquela parte que é ir ao elétrico, agora é uma realidade, ir ao elétrico, ir às entregas de bicicletas, e bem uma nova realidade que Portugal está a desenvolver há poucos anos, mas que tem uma grande oportunidade, é os lockers. Nós temos cerca de 13, 14 lockers nas nossas lojas. Para além de ser seguro, acaba por ser também mais ecológico. O consumidor vai lá, não são só para os vossos produtos. Não são só para os nossos produtos. Quer só explicar, é porque isso é um bocadinho diferente. Nós estamos muito habituados a que os lockers de uma loja só servem a essa loja, e o que nós agora começamos a ver, e isso é muito interessante, é isso ser partilhado e de facto ser uma experiência em que, no fundo, outros players podem usufruir dos vossos ativos físicos, neste caso os lockers físicos. Nós temos cerca de 13, 14 lockers, queremos expandir para todas as lojas com lockers, é a nossa missão. O sucesso do teste foi muito bom e queremos expandir isso para todas as nossas lojas. Pensar agora em entregas colaborativas. O que é isto de entregas colaborativas e várias soluções, que é aproveitar a deslocação dos nossos colaboradores ou tentarmos de alguma forma que os nossos colaboradores possam ir até a sua casa, também levar uma entrega, ou seja, fazer uma entrega, e aproveitamos esse retorno para pensar ou colocar uma entrega e garantimos assim uma maior eficiência. Mas acima de tudo acho que o que nós estamos a desenhar em termos de um painel de controle, uma torre de controle, é os quilómetros percorridos por cada encomenda, as emissões carbónicas e toda a parte de reduções, que isto não era pensado há 2, 3 anos, ninguém pensava nisso. O fluxo aumenta, as entregas aumentam, a preocupação humana cada vez mais tem que se preocupar a nível ambiental. E todos nós somos já muito conscienciados a nível dessa preocupação, e agora estamos também a começar a partilhar, não é por nada que brevemente vamos ter um pouco do nosso claim, que é nós transportamos os projetos de forma sustentável. Isso acaba por também trazer aqui uma parte amiga do ambiente. Deixe-me pôr-lhe uma pergunta muito prática, que se calhar não acontece tanto no negócio da entrega do produto de café ou do produto mesmo. No Corte Inglês pode acontecer ali numa outra categoria, que é, neste mercado das coisas que nós compramos para casa para montar, fazer, não faz muito sentido chegar-me uma mesa e depois as cadeiras uma semana depois e as coisas, e depois ainda vem o verniz, ou seja, o parcelamento das entregas, em alguns casos, vai causar alguma insatisfação para os clientes. Noutro género de projetos não faz mal esse parcelamento e até é aconselhável que o consumidor prefere receber algumas coisas primeiro do que outras. Como é que se gera esse equilíbrio entre, por um lado, nós queremos otimizar ao máximo e se já temos um produto, fazê-lo sair o mais rápido possível, versus, de repente, o cliente recebe coisas de tal maneira parceladas que depois não as consegue utilizar porque só chegaram às peças. Estou a contar uma experiência própria, que eu já recebi coisas tipo com diferenças às vezes de semanas e depois na prática não consigo fazer nada com aquilo que tenho nas minhas mãos. Ou seja, como é que se encontra esse equilíbrio entre, por um lado, otimizar de facto as entregas, mas por outro lado satisfazer realmente o cliente no final do dia? Permitam-me aqui a minha opinião,
no final do dia o cliente tem sempre que ficar satisfeito, ou seja, este equilíbrio entre, por um lado, a operação da empresa é muito importante, mas depois também temos o tempo do cliente. Portanto, deixava-lhe aqui essa... Mas vou-lhe fazer esta pergunta também assim. O que é que para nós conseguimos dar resposta? Efetivamente, isso é uma realidade. Quando um cliente compra um projeto, acaba por ser um projeto, uma cozinha, uma remodelação, difere bastante a localização ou a origem dos produtos. O que é que nós estamos a fazer hoje? Nós temos 4 plataformas a nível nacional, chamamos de plataformas de proximidade, onde o que é que nos permite? Hoje temos 4, brevemente Palmela abrirá, agora em junho, e o nosso plano em 2022 será ter mais 3, ou seja, o total de 8 plataformas a nível nacional. O que é que vai ajudar? Vai ajudar a ter a proximidade da encomenda do cliente, conseguir consolidar diferentes origens, consolidar tudo num espaço e poder servir o cliente de uma só vez. Disse bem, às vezes receber os produtos parcialmente ou faseados não nos ajuda em nada, porque se calhar aquilo que é importante para a obra é o último a chegar, mas vamos dar sempre essa opção de, ok, nós vamos consolidar tudo nos nossos armazéns, nas nossas plataformas de proximidade, hoje já o fazemos, e o cliente pode diferir entre eu quero receber parcial porque alguma coisa eu já vou fazendo o meu projeto, a minha remodelação, e vou recebendo em fases. E depois há o cliente normal que não, eu vou receber tudo quando tiver tudo para começar a iniciar esse projeto. Por isso, nós vamos assegurar que fazemos a consolidação, hoje já o fazemos, e quando chegar ao dia entregamos tudo de forma imediata ao consumidor. Muito bem. Alberto, os CDT não só fazem, obviamente, entregas de produtos de comerciantes em Portugal, mas também trazem encomendas que vêm do estrangeiro para o nosso país. Por outro lado, como aqui foi referido, a inovação é uma prioridade, estas questões também da sustentabilidade também são com certeza uma prioridade do CTT. O que é que... Há muitos anos. Qual é que é... Nós não despertámos para a sustentabilidade por causa da pandemia. Nós já, desde 2010, que nós já temos programas de sustentabilidade. Só para ter uma ideia, por exemplo, nós tínhamos um programa de redução de emissões carbónicas dentro do CTT desde que era 2013 até 2025, baixarmos 30%. Nós, o ano passado, em 2020, estamos a 5 anos, já baixámos 28%. Nós estamos a reduzir as emissões carbónicas, e isso tem muito a ver com os nossos consumos energéticos, que são coisas que nós medimos, quer a nível da eletricidade, quer a nível dos combustíveis, né, de transportes, né, porque somos também transportadores. Isto é algo que já está muito no nosso ADN. A própria otimização, pois é interessante, a própria otimização de toda a cadeia de logística viabiliza também naturalmente para mais sustentabilidade, menos pegada carbónica, porque quanto mais eficientes nós formos no transporte, quanto mais transporte andar em vazio, quanto mais concentração e mais integração houver de encomendas, quanto menos quilómetros nós fizermos, tudo isso, quanto mais combinação nós fizermos de meios alternativos, de veículos tradicionais, veículos híbridos, veículos elétricos, bicicletas, apeados, combinar isto bem com as distâncias que fazemos, nós somos mais eficientes, quer do ponto de vista dos custos, mas também do ponto de vista de energéticos e do ponto de vista depois daquilo que nos é colocado sempre pelos nossos clientes, quer os retalhistas, quer os eBayers, que é dar soluções cada vez de entregas mais flexíveis e mais baratas, porque o free delivery é uma tendência e é um grande desafio que se coloca aos retalhistas, e esse desafio do free delivery coloca-se depois um desafio aos operadores de logística, é fazer as coisas mais eficientes. E o cliente também, afinal, cada vez mais quer soluções também de entregas mais sustentáveis e mais verdes. E por isso nós temos que entrar também no Green Delivery. Nós, em Portugal, CDT, como sabem, também somos a empresa que tem uma frota. Temos nós 10% da nossa frota, que são cerca de 350 veículos, são elétricos ou para-elétricos, ou produtos ou híbridos. Por isso que já temos aqui uma grande poupança. A produção elétrica, é engraçado, o consumo energético de eletricidade que nós fazemos é totalmente limpa, é toda assente em fontes renováveis. Nós próprios dentro do CTT, dentro dos nossos centros de logística e dos nossos centros de transporte, e até a própria concentração dos edifícios também é uma forma de maior sustentabilidade e de poupanças energéticas. O ano passado nós baixámos cerca de 7% nesses consumos. E temos também produção. Por exemplo, temos produção própria, temos centros de produção própria e centros de produção de autoconsumo elétricos. Em alguns edifícios nós temos 3 centros já de produção elétrica fotovoltaica, vamos criar mais 3. Neste momento, o que temos já corresponde a cerca de 400 habitações, o que é significativo, mas o mais importante é
mesmo no consumo elétrico, nós temos a sua origem em termos de fontes, são todas fontes renováveis. E depois também temos também uns projetos interessantes que nós lançámos. E já há 10 anos com o Correio Verde, vocês lembram-se de ouvir falar no Correio Verde, o Correio Verde não é só porque é verde e porque são umas embalagens que são reutilizáveis ou que são embalagens todas produzidas também com matérias mais ecológicas, sustentáveis, com tinta de água, com material reciclável, etc. Mas também porque nós fazemos a compensação carbónica das emissões de uma embalagem de Correio Verde. Uma embalagem de Correio Verde pode gerar 5 quilos de CO2. E nós convertemos aqueles 8 milhões de encomendas e nós estamos também integrados, por exemplo, numa coisa que é interessante, que é o Carbon Disclosure Program, que é, nós compramos créditos de carbono. Não sei se sabem, mas o carbono também tem uma cotação e isto é tudo credenciado até a nível da Comissão Europeia. Por isso nós hoje compensamos toda a atividade, por exemplo, do Correio Verde e até mesmo do Expresso, mesmo na área do Expresso, que é das encomendas, que está muito ligado ao e-commerce. Tudo o que é atividade própria do CDT, nós já fazemos a compensação carbónica. Quer dizer que nós compramos créditos de carbono nesse mercado do carbono e transformamos aquilo em projetos que apoiamos depois financeiramente, projetos do género de apoiar iniciativas quer mundiais, de 2 em 2 anos nós fazemos isso, quer, por exemplo, de reflorestação, que era a nível, por exemplo, de projetos na área das energias renováveis, por exemplo, da biomassa na América Latina, que equilibramos. Por isso nós fazemos também esta política de compensação carbónica das emissões que são geradas. Agora, mais pegando na questão da logística e inovações que nós temos feito recentemente, claramente, uma tem a ver com esta tendência natural que é, hoje os clientes querem cada vez mais opções de entrega, querem mais opções de entrega, querem opções click and collect, querem opções em pontos de conveniência, os chamados pick-up and drop-off points, pontos de concentração de encomendas, e os lockers acabam por também surgir, os parcel lockers, os cacifes inteligentes, acabam por ser uma forma também de viabilizar um pouco toda essa concentração. Os lockers, depende da sua dimensão, que nós são modulares, que a gente pode crescer, não são mais do que hubs de concentração de entregas. E então onde é que nós os colocamos? Colocamos sempre onde as pessoas andam. Onde sejam mais convenientes, ou é em centros intermodais de transportes, ou é nas próprias empresas. Nós hoje temos muitos lockers em muitas empresas. Eu agora não vou fazer aqui publicidade às empresas onde nós temos lockers, mas também temos em universidades, até temos em hospitais, para servir as populações, que, como sabem, um hospital são grandes empresas, e temos em vários hospitais, temos em vários polos industriais, onde haja muita agregação de pessoas. E onde é que as pessoas estão? Ou estão no trabalho, ou estão na universidade, ou estão em mobilidade pelas áreas dos transportes públicos, estações de metro, estações intermodais de comboios, andam a fazer compras nos centros comerciais, no shopping, não é? E é aí que nós estamos neste momento a estender toda essa rede pública de lockers. É uma forma também de nós diminuirmos os quilómetros, porque se nós olharmos bem, por exemplo, o e-commerce, isso é um dado também interessante de estudos até internacionais, até da Prologis, que é citado por um estudo da International Post Corporation. A atividade de e-commerce, se for bem gerida, ela absorve 15% menos de emissões carbónicas do que uma atividade normal de retalho físico. E porquê? Por causa da questão do transporte. Vocês imaginam quando um centro comercial físico, numa periferia ou mesmo numa zona mais central, obriga sempre a deslocações de toda a gente, todos os compradores aos centros comerciais físicos. Enquanto se nós tivermos lockers, se tivermos pontos de entregas concentrados, hubs de integração de encomendas, as deslocações, e se esses pontos estiverem nos tais sítios onde as pessoas já estão naturalmente, que é no local do trabalho, na universidade, quando se deslocam nos transportes, quando vão às compras, eles não têm, quer dizer, não há. A única rota que há é a rota do operador de logística que vai colocando as encomendas nesses pontos de concentração. Por isso há claramente aqui grandes economias de transporte e são as principais economias de transporte numa atividade de e-commerce e que, em termos de logística,
e toda esta tendência também das dark stores, onde todos os centros de fulfillment e todos os centros de distribuição articulados depois com as operações de logística, é estarem cada vez mais próximo dos clientes. O abastecimento vai tender a ser nas cidades a ser feito de noite por veículos elétricos e estes pontos de concentração de hubs tenderão a estar cada vez mais próximos onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas se deslocalizam. E também é interessante este conceito da agnosticidade das redes, que aliás agora há um conceito que é o out of home points, estão a ver, que é o out of home, que é, pronto, as pessoas, estas redes serem agnósticas, quer dizer, serem partilhadas por todos os operadores e por todas as marcas. E é para aí que, pronto, toda esta economia também circular tende também a caminhar. Há outra área também muito importante que a gente não pode descurar, na logística, que é o packaging, que são as embalagens. Ponto, as embalagens hoje são um dos grandes também fatores de emissões carbónicas, porque muitas não são material reciclado. Por exemplo, falávamos, por exemplo, agora na questão do cross-border. Nós, CTT, como temos uma grande atuação nas redes postais internacionais, nós sabemos hoje que quando nós olhamos para o mercado português, nós, CDT, temos uma cota de mercado de 50 e poucos % naquilo tudo que é distribuído em Portugal de e-commerce, daquilo que é comprado pelos e-buyers portugueses, e nós todos sabemos que mais de 50% desse tráfego vem da Ásia e Pacífico. E muito desse tráfego postal vem pelas redes postais. Porque as redes postais, porque esse tipo de produtos são produtos geralmente mais baratos, produtos são low values, são lightweight, são leves, geralmente qualquer pacote postal até às 100, 150 gramas cabem lá esse tipo de produtos e de compras que os portugueses ainda compram muito, e não é só os portugueses, é em termos universais. A China continua ainda a ser a grande fonte de envio de encomendas online. Isto só para dizer que há muitas embalagens em plástico, por exemplo, vindas dessas origens, enquanto na Europa geralmente o cartão vinga, e nós, CTT, temos neste momento projetos, como sabem, até com a Nespresso precisava de falar também nisso, na Green Delivery, experiências em entregas totalmente todas em veículos elétricos, e depois até nos associamos também para a recolha das próprias cápsulas para reciclagem, e estamos neste momento também num piloto de uma embalagem totalmente reutilizada, que permite fazer 50 ciclos, quer dizer, e cada ciclo esses 50 ciclos correspondem a 50 quilómetros, a 50 quilómetros de emissões de carbono. Isto tudo multiplicado, acaba por, a questão das embalagens, quer recicláveis, quer reutilizáveis, é uma área onde nós também estamos a apostar muito, quer nas nossas embalagens, quer na promoção disto dos nossos clientes, quer os e-buyers, quer os próprios retalhistas, e nós promovemos muito, até temos, por exemplo, soluções de direct mail, em que nós promovemos o próprio envio dessas embalagens dos nossos clientes, porque hoje uma embalagem também é uma prova, também é um meio de publicidade, e com o direct mail podem-se fazer muita publicidade em embalagens que são totalmente recicláveis ou reutilizáveis pelos e-buyers, e os e-buyers, os nossos e-buyers em Portugal, cada vez mais favorecem este tipo de soluções. Aliás, segundo vários estudos, mais de 50% dos portugueses estão dispostos a pagar um preço extra por soluções ecológicas. Muito obrigado, Alberto. Sofia, estes temas da sustentabilidade, eu até conheço bem algumas das opções, porque sou cliente de todos vós, mas gostava que falasse um bocadinho sobre a marca, como é que a marca Nespresso olha para estes temas de sustentabilidade, nomeadamente na oferta de serviço e de aspectos particulares da utilização dos vossos produtos, e ligar isto depois aqui à sustentabilidade. A sustentabilidade é um pilar para a Nespresso, desde o primeiro dia, desde a produção da cápsula em alumínio, que é reciclavelmente infinita, mas desde a ligação com os produtores de café, o transporte do café verde para as nossas fábricas, a maneira como nós produzimos e utilizamos as energias nas nossas fábricas e agora em toda a nossa rede de lojas e mesmo nos centros de reparação das nossas máquinas, é tudo energia verde. Portanto, a sustentabilidade faz parte do nosso ADN. E faz parte do nosso ADN ainda, e como disse bem, na parte das entregas verdes.
estávamos nós em pleno... Que é uma opção que aparece em primeiro lugar. Que aparece em primeiro lugar. Nós estávamos em pleno lockdown e tínhamos um projeto já do passado, de 2019, que queríamos avançar para as entregas verdes e teria sido muito mais fácil dizer, não, vamos parquear esta questão, vamos pensar como é que nós vamos conseguir responder a este incremento dentro da área digital e faremos no futuro algo dedicado a isso. Mas como faz parte do nosso ADN e como nós queremos passar esta mensagem de sustentabilidade e responder àquilo que são as necessidades dos nossos clientes, dissemos, não, vamos avançar e desde agosto do ano passado temos na zona do Distrito de Lisboa e na cidade de Lisboa entregas 100% verdes. Só para terem uma noção, 70% das entregas na cidade de Lisboa já são 100% verdes e isso representa... Se traduz basicamente no veículo que é utilizado para... O veículo é elétrico e isso faz com que tenha havido até agora uma redução da pegada de carbono de cerca de 15 mil quilómetros em termos de consumo de combustível, mas até em termos de mais ou menos 28 toneladas de CO2 que reduzimos desde essa altura. Mas não ficamos só com as entregas verdes no que diz respeito à parte digital e à parte de sustentabilidade. Nós fazemos a reparação das nossas máquinas, das máquinas dos nossos clientes e seria muito mais fácil chegar ao cliente, trocar a máquina, damos-lhe uma máquina de empréstimo e devolvemos a máquina arranjada. Mas também durante a pandemia criámos um novo serviço digital de videochat em que conseguimos ver a máquina do cliente e os nossos agentes conseguem, de forma muito mais sustentável, conseguir ajudar o cliente naquilo que é a reparação da sua máquina sem termos que consumir em deslocações e em entregas não sustentáveis. E depois nos nossos produtos, aí há pouco falávamos das máquinas, do incremento de vendas de máquinas, o packaging que utilizamos, a própria máquina em si que desliga ao fim de X tempo de não utilização, tudo isso nos ajuda e ajuda o ambiente e é algo sustentável. Portanto, faz parte do nosso ADN e assim vamos continuar. Hoje estamos só em Lisboa, mas não queremos ficar por aqui. Já no próximo mês de julho vamos avançar para o Porto, também com entregas verdes, porque é efetivamente essa uma das nossas prioridades dentro da empresa. Tem havido muita adesão eu tenho reparado nas últimas encomendas, na disponibilidade agora de um pequeno saco que nos permite fazer a reciclagem das cápsulas. Os portugueses estão a aderir, não estão? Porque é gratuito, não é? É gratuito. Também foi um desafio durante a pandemia, porque houve quase que uma falta de interação com os distribuidores e com os parceiros que estavam a distribuir, mas sim, cerca de 23% dos nossos clientes, ou 23% das cápsulas que comercializamos já são recicladas em Portugal. Isso faz com que depois haja outro projeto também muito importante para nós, que é a produção do arroz que doamos ao Banco Alimentar, e desde que este projeto começou, nós já produzimos 700 toneladas de arroz, o que corresponde mais ou menos a 14 mil alimentações que doamos. Portanto, sim, temos cerca de 23% de cápsulas recicladas hoje e a tendência é aumentar. De ano para ano tendemos a aumentar. Muito sucesso para esses projetos, são todos muito importantes também. Aliás, todos têm vindo a ser referidos. Terminávamos aqui esta nossa... Isto é como as cerejas, portanto, já, aliás, estamos quase na época. Estaríamos aqui muito tempo a conversar, mas estamos agora aqui na reta final e deixaria para o Rui Gonçalves do El Corte Inglês fazer-nos aqui também um bocadinho esta perspectiva de o que podemos esperar em termos de inovação, o que podemos esperar em termos de sustentabilidade, quais é que são os grandes desafios e como é que vem o futuro para o El Corte Inglês nesta perspectiva do e-commerce, do desenvolvimento do e-commerce e, obviamente, aqui com o toque específico da logística e da distribuição. Exatamente. Efetivamente, a sustentabilidade é um tema importantíssimo. Se nós queremos cá estar e se queremos que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos cá estejam e que vivam pelo menos tão bem como nós podemos viver, temos que nos preocupar. E o El Corte Inglês é uma empresa muito preocupada com o tema do verde. O verde é o seu logotipo, para já, e a parte disso, somos uma empresa preocupados com a sustentabilidade a 360 graus. Não nos focamos em determinadas áreas da sustentabilidade, senão como uma forma de estar e como um comportamento em toda a linha. Passa por temas como inclusão, fomos a primeira empresa portuguesa a receber o selo de entidade empregadora inclusiva,
já por 2 vezes consecutivas, vamos no 4º ano em que somos uma empresa que cumpre com os altos estándares de inclusão de pessoas com alguma dificuldade. Envolvemos os nossos clientes também naquilo que são projetos de sustentabilidade. Começou agora um projeto em que, com aquilo que nós conseguimos recolher para a reciclagem dos nossos clientes, vamos poder plantar árvores na Serra de Caldeirão. Temos também preocupação da entrega verde. Avançámos com uma iniciativa de uma entrega em bicicleta que tem um pequeno apoio elétrico para o operador e com um atrelado também com tração elétrica, mas de carga elétrica para entregas num curto espaço de tempo. Temos também as mesmas preocupações de consolidação de cargas para que os caminhões vão o mais carregados possível, mas também tendo a preocupação de, ao chegar, seja eficaz e eficiente a divisão pelos vários pisos que nós temos, como temos a nossa operação montada. Portanto, dizendo que a sustentabilidade é importante em todos os níveis. E indo também àquilo que é o tratamento dos resíduos. Acabámos de receber o selo também de certificação de resíduo zero, o que quer dizer que menos de 10% dos resíduos produzidos nos nossos 2 centros de Lisboa e de Gaia e nos nossos 2 armazéns de apoio em Portugal, menos de 10% vai para aterro. Tudo o resto é diferenciado, separado e tem o seu tratamento especializado. Portanto, a sustentabilidade está no ADN da marca, está no seu logotipo e está nas suas preocupações. O grande desafio que temos pela frente é conseguir manter altos níveis de standard de atendimento ao cliente, de atenção ao cliente, tanto na experiência digital como na experiência física, e que seja uma única experiência omnicanal, e é o que ambicionamos fazer nos próximos tempos. Com os grandes desafios de rapidez, lançamos um serviço de entrega para agora, escolhemos a hora em que nos vão entregar, entregas em 2 horas no próprio dia, entregas de supermercado para o dia seguinte. Vamos alargar uma operação também a mais áreas geográficas, porque os nossos clientes também vão de férias e vão poder contar com o El Corte Inglês para o sítio onde vão de férias. Portanto, isto são os grandes desafios da logística em termos de e-commerce, mas a preocupação ambiental está sempre por trás. Muito obrigado. Uma última nota para dizer que o El Corte Inglês foi a primeira empresa em Portugal a ter o selo de confiança da ACEPI. Penso que há mais de 10 anos, com certeza, muito mais do que se calhar há mais do que 15 anos. Foi uma primeira empresa em Portugal a fazê-lo, e é um selo de confiança que os consumidores hoje cada vez procuram mais, porque os consumidores têm que conhecer e saber que aquela empresa pratica não só a legislação, que tem as melhores práticas. E se calhar é relativamente natural, eu diria, em marcas como as vossas, toda a gente as conhece. Mas quando estamos a falar em pequenas empresas que pela primeira vez estão a entrar, o consumidor ter a certeza que quem lá está por trás existe mesmo, que cumpre as regras, que se houver algum problema, como é que eu vou dirimir um conflito. Portanto, a ACEPI, a DECO e a Associação.pt, portanto, no fundo que gera o domínio de Portugal, criaram um selo chamado Confio.pt, e este selo de confiança tem ainda uma oportunidade que é, como está casado de alguma forma com o selo europeu também de confiança, quer dizer que se um francês, um italiano ou um alemão entrarem num site português, também sabem que esta empresa cumpre a legislação e que, por exemplo, nos aspectos para dirimir conflitos, que se pode utilizar uma arbitragem europeia. Portanto, deixo aqui esta nota e um agradecimento especial ao El Corte por ter sido pioneiro neste desenvolvimento. Estamos a 8 segundos para terminarmos. Queria agradecer a todos aqueles que nos acompanharam através da internet para este debate. Agradecer, obviamente, a todos aqueles que estiveram aqui comigo hoje a partilhar a vossa experiência, obviamente ao Rui Gonçalves do El Corte Inglês, ao Alberto Pimenta do CTT, à Sofia Tavares da Nespresso e também ao Lúcio Simões da Leroy Merlin. E terminamos assim o debate sobre logística. Vamos ter ainda mais debates ao longo deste ciclo organizado pela ACEPI e pela IDC, dos Talk Clubs Comércio Digital, e fica aqui o desafio, não só para assistirem a este debate, porque nós vamos continuar aqui com outra apresentação, nomeadamente por um colega nosso da E-Commerce Europe, sobre as grandes tendências e o que é que são os grandes desafios numa perspectiva da União Europeia, mas convidar-vos também a assistir ao ciclo de novos debates que vamos ter até a meados do mês de julho. Mais uma vez, muito obrigado a todos e continuem connosco. Muito bom dia.